Olá, bem-vindos a todos e a todas para mais uma aula da nossa disciplina de Teorias e Metodologias da História 3. O meu nome é Renato Jales Silva Júnior. Vamos continuar neste nosso encontro a falar do historiador inglês Edward Palmer Thompson e agora tentando desdobrar um pouco mais dos seus estudos para entender como ele pode contribuir para as nossas produções historiográficas. Lembrando que a nossa perspectiva de pensar a teoria é de entendê-la como ferramenta e os conceitos também como ferramentas que podem nos auxiliar a entender os processos históricos que nós vamos escolher em um determinado momento, quando da nossa própria produção. Então, a teoria, ela não fala por si própria. Thompson não responde às nossas próprias perguntas. Lembrando que Thompson respondeu às perguntas que ele fez no tempo que ele viveu, nos processos históricos que ele escolheu estudar. Nós, então, podemos aprender com ele e com outros autores, podemos nos inspirarmos nos seus procedimentos, mas sempre utilizando como inspiração, não como uma muleta ou como uma resposta direta daquilo que nós estamos tentando entender. Então, na unidade 2, nós vamos falar um pouco mais deste olhar para a gente comum e como Thompson os traz como protagonistas nos textos em que ele escreve. Esta é uma leitura do processo histórico muito interessante, porque nós sabemos que durante muito tempo, em diferentes tradições teóricas, os sujeitos da história, aquelas pessoas que faziam a história, estavam reduzidas a um grupo muito pequeno. Geralmente, líderes do Estado, aqueles que dominavam o poder do Estado, dominavam o poder econômico, e as pessoas comuns que não estavam nas esferas de decisão política do Estado ou outras estruturas, não apareciam como pessoas capazes de produzir história e seu sentido sobre a história. Então, este é um movimento muito importante dentro da tradição marxista, que aconteceu em outros espaços também de leitura dos processos históricos, na Escola dos Análises, por exemplo, e outros, mas nós vamos focar aqui, então, na leitura thompsoniana e na crítica que este faz com o marxismo tradicional. Alguns chamam de ortodoxo, outros, inclusive, os chamam de marxismo estrutural. Então, nesta história do trabalho, que já é o tema do trabalho, do operariado, da classe trabalhadora, é um tema comum na tradição marxista. Então, o Thompson mergulha nessa história do trabalho para convidar os historiadores marxistas a romperem com visões estruturais. Estas visões, além de estruturais, eram teleológicas. O que quer dizer isso? Elas enxergavam os processos históricos como ações evolutivas que iam saindo de um modo de produção para outro, como se esse tivesse um sentido direto e evolutivo. Por exemplo, os modos de produção eram assim: modo de produção asiático, modo de produção feudal, modo de produção capitalista, que é o que estávamos inseridos, até um modo de produção comunista que passaria por um momento de transição que seria o socialismo. Esta visão teleológica e estrutural, ela fazia com que muitos historiadores encaixassem os processos históricos diferentes dentro da mesma estrutura, o que forjava determinadas realidades que hoje a gente entende que não existiam. No Brasil, por exemplo, alguns historiadores marxistas tentavam enxergar onde foi o nosso modo de produção asiático.
E aí localizavam isso nas sociedades indígenas. Depois, o nosso modo de produção feudal, não existia um feudalismo no Brasil, mas encaixavam isso dentro, naquele momento, das políticas de governadores, do coronelismo, herdeiro das capitanias hereditárias e tudo mais. E aí a nossa Revolução Burguesa acontecia nos anos 30. Então, esta é uma leitura estrutural dos processos históricos, em que você encaixa as estruturas numa dada realidade. O que faz com que há uma perda significativa na leitura do processo, porque você não consegue enxergar outras possibilidades, outros projetos, e não consegue enxergar essa gente comum. Então, o que Thompson quer fazer? Sair das instituições, do movimento operário, seus líderes e suas ideologias para a história do cotidiano dos trabalhadores. Dentro do movimento operário também, obviamente, mas não só. Então, não é só a liderança, aquela pessoa que tem a visão diferenciada, a vanguarda dos trabalhadores que interessa, mas interessa perceber quem segue estas ideias e mesmo também quem não segue. E por que não segue? Como que as pessoas lidam com isso? E nesse movimento, o autor, então, rompe com alguns marcos temporais importantes, como, por exemplo, da Revolução Industrial. O marco clássico da Revolução Industrial tem relação com as estruturas, tem relação com a criação do tear mecânico, das grandes indústrias, e não tem relação com o trabalhador. Quando Thompson foca o seu olhar para os trabalhadores, ele percebe que precisa voltar um pouco mais no tempo, para entender como que eles vão, ao longo do processo, lidando com as mudanças que eles estão vivenciando. E como que eles apropriam-se dos seus valores tradicionais para lutar contra as mudanças. Então, há um deslocamento do lugar de atuação dos sujeitos, porque estes autores percebem que há uma supervalorização do lugar da atividade política na vida da classe trabalhadora. Este lugar era sempre pensado no sindicato ou no partido. Então, estes lugares eram vistos como os principais ou os únicos em que existia uma atividade política, o que também estabelece uma visão muito limitada do que é o político. Então, Hogarth, ainda antes do Thompson, já promove esse deslocamento ao estudar esta rotina, né, nos espaços da vida cotidiana do trabalhador. Começar a perceber que a atividade política no bairro, nos espaços de lazer, na relação familiar. Então, o Hogarth faz uma espécie de uma pesquisa antropológica dessa vida social dos trabalhadores para entender como que eles lidam com a economia, com a política, entre outras coisas. Então, o espaço de lazer também é um espaço de falar da vida econômica. As festas religiosas é um espaço também de atuação política. Ao reivindicar um posto de saúde, um ponto de ônibus, mais lugar para creche, mais espaço para as crianças poderem ficar enquanto os pais estão trabalhando, isso são ações políticas. Elas não estão questionando uma estrutura capitalista, mas as pessoas, como o Thompson já falou, nós já dissemos outro as pessoas não estão aqui, não nascem para ficar discutindo a estrutura em que elas vivem, mas elas estão questionando constantemente a partir do espaço que elas estão vivendo. Então, é muito importante entender que as pessoas contribuem para as mudanças. Elas não são promovidas diretamente ou sempre pelo Estado, mas
nós podemos perceber, inclusive no Brasil, a ampliação do espaço das escolas públicas, elas vão se dando ao longo dos anos 80 e 90, mas muito por pressão dos próprios trabalhadores. Nos anos 70, uma mudança, uma grande mudança dos trabalhadores do campo à cidade, e ao chegar nas cidades brasileiras, eles não conseguem os melhores empregos, e o que eles ouvem de forma geral? Olha, vocês não têm inserção porque vocês não têm estudo. E muitos deles, eles não pegaram em armas para fazer uma revolução, função disso. O que eles fizeram? Brigaram por escolas e disseram, bom, se eu não posso ter os melhores empregos, eu quero que meus filhos então tenham. E há uma luta por escolas, em diversos espaços. Ao revisitar os jornais, vocês vão perceber os trabalhadores exigindo que se construam escolas nos bairros, construindo escolas de maneira coletiva, dando ao Estado para que ele possa gerir. Então, quando se atinge, como se tem hoje, a universalização da entrada, isso não é obra do Estado, uma benfeitoria única do Estado, isso é produto de reivindicações, a partir daquilo que se experimentou como limites e determinações. Então, para conseguirmos chegar a esta experiência, ou estas lutas que estão se constituindo no espaço do trabalhador, no espaço cotidiano vivido, é preciso também aumentar e diversificar o tipo de fontes, porque senão nós não conseguimos chegar na experiência. Inclusive, Thompson traz uma crítica importante às fontes quantitativas, que eram muito usadas no momento que ele está produzindo, no momento que ele está escrevendo. As fontes quantitativas foram muito utilizadas nos anos 60, nos anos 70, e estes dados traziam evidências importantes. É óbvio, se nós pegamos os dados do IBGE, nós podemos entender, por exemplo, o tamanho do processo de migração campo-cidade no Brasil. Podemos utilizar dados do consumo, da inserção, por exemplo, de meninos e meninas na escola pública. A partir de que momento as meninas, as mulheres, passam a ocupar um lugar significativo na escola pública e nas universidades? Isso é um processo recente. Durante muito tempo, entendi-se que as mulheres bastavam aprender a ler e escrever. Então, essas mudanças também se dão em função de novas necessidades construídas socialmente. Mas essas evidências quantitativas, elas apresentam como um ponto de partida, mas elas não conseguem chegar nos sentidos que as pessoas dão a esse processo. Então, o próprio autor diz que elas não deveriam permanecer ilesas quando eliminam inteiras categorias de evidências. A Revolução Industrial, muito estudada pelo método quantitativo, ela trouxe um aumento da taxa de crescimento econômico. Se nós trabalharmos a Revolução Industrial apenas por esses dados, nós vamos ter uma visão muito positiva desse processo. Aumentou o crescimento econômico, aumentou a riqueza do país, da Inglaterra, aumenta a renda per capita, aumenta inclusive o consumo de determinados produtos. Mas quando você usa outras evidências para entender a experiência, você percebe que os trabalhadores e as trabalhadoras experimentam esse processo como piora das suas condições de vida. Aumenta-se a quantidade de trabalho. Os trabalhadores são obrigados a consumir outros produtos que eles antes não consumiam. E isso é visto, é lido como perda também da qualidade de vida. Então, entender essa experiência, entender como os trabalhadores sentem, porque isso é um processo importante para o Thompson, entender os sentimentos. Isso não estava dado na tradição marxista, mas isso é importante agora. Como que eles sentem essas mudanças? Para entender isso, é preciso ampliar as fontes. As fontes quantitativas não dão conta de explicar isso. Então, nesse movimento de repensar a tradição, é também
um movimento de deslocar quem são os protagonistas. E aí nós aprendemos, na historiografia, que os protagonistas podem ser outros. Isso não significa falsear a história. Isso não significa que muitos estão defendendo atualmente um revisionismo histórico sem base em evidências. Escolher os protagonistas significa refazer as perguntas que fazemos ao processo. Thompson fala na Miséria da Teoria que o nosso trabalho ele parte das perguntas que fazemos às evidências. E cada geração, cada momento pode refazer essas perguntas. Então, as fontes históricas, nós já aprendemos isso em outros momentos, elas não falam por si só. Elas falam a partir das perguntas que fazemos a elas. E refazer as perguntas dão outras respostas. Então, quando nós perguntamos sobre como homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, lidam com os processos de mudanças que eles estão vivenciando, nós conseguimos dar um outro sentido. Nós conseguimos colocar outras pessoas em evidências. Nós conseguimos colocar outros protagonistas. Pensando o movimento disso, como isso pode se movimentar na prática, vou dar aqui um exemplo para vocês de um trabalho muito interessante, produzido na Universidade Federal de Uberlândia, no programa de pós-graduação, que tentou explicar como que carroceiros e carroceiras naquela cidade de Uberlândia experimentaram e viveram algumas mudanças produzidas no espaço urbano. Essas mudanças, elas estavam em sintonia com uma visão de cidade que se queria limpa de determinadas práticas, e essas visões diziam que o trabalho de carroceiros no centro e outros espaços é um trabalho que deveria ser proibido porque não cabia mais a imagem de cidade progressista ou moderna, termos muito comuns em várias cidades por aí, que se queria. Então, essas mudanças impactavam na vida destes sujeitos. Então, quando o autor ele escolhe estes sujeitos como objeto da sua pesquisa, ele vai perguntar a eles como é que eles lidaram com esse processo. Porque não há registros de um movimento gigante destes trabalhadores resistindo às mudanças impostas pela prefeitura. Mas eles vão aprendendo a lidar com essas mudanças. Eles vão aprendendo a usar o espaço de uma outra forma. Inclusive, nesse processo, uma ação interessante, porque a prefeitura, então, prendia os cavalos, e na época da seca, em que os trabalhadores precisavam comprar muita ração, muito alimento para os cavalos, era interessante para eles que os cavalos fossem presos, porque eles eram tratados pela prefeitura e depois de 30 dias eram devolvidos. Eles estavam bem gordinhos. Então percebam o movimento de lidar com as sanções que são impostas. Nem sempre se lida quebrando vidraças, mas não quer dizer que não se lida de forma nenhuma. Apropria-se das mudanças que são impostas e trabalham com elas a partir do que está colocado como limite. Então, nesse movimento, nós vamos entendendo que é preciso romper com o olhar estrutural, porque o olhar estrutural enxerga as leis, enxerga a mudança promovida pelo Estado ou pela prefeitura, tenta encontrar um movimento estrutural de trabalhadores contra determinadas medidas, ao não encontrá-las, não percebe, então, a ação desses sujeitos. Eles passam a ser vistos como alienados do processo. E quando nós rompemos
quando nós vamos a outras evidências, quando nós fazemos perguntas diferentes, nós entendemos que a ação deles está lá, não da forma como nós gostaríamos que fosse, porque eles estão lidando com esses processos, e nós não. Então, é necessário romper com esta visão estrutural que está simplificada na visão dicotômica entre base e superestrutura, que foi muito comum, foi muito usual dentro da tradição. Por isso nós vamos ver aqui nessa citação do autor, como isso é muito forte. Ele está dizendo, estou colocando em questão a ideia de ser possível descrever um modo de produção em termos econômicos. Isso era uma espécie de lei dentro da tradição. O modo de produção estava ligado à questão econômica. E romper com isso significava romper com toda uma tradição de leitura do marxismo, que não significa deixar de ser marxista. Aparece em alguns lugares por aí a ideia de que Thompson cunharam uma expressão chamada marxismo cultural. Isso não existe. Não existe marxismo cultural. O que existe é o marxismo. O que existe é uma leitura ampliada, crítica, de uma visão economicista. Porque o que o Thompson está dizendo é que as pessoas não se encaixam em gavetas conceituais fixas. Nós não podemos pegar um processo histórico e dividir em gavetinhas. Esta é uma ação econômica, esta é uma ação política, esta é uma ação cultural. Como se cultura fosse expressão artística. Então aqui é uma festa religiosa, é cultura. Então aqui é um movimento do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Sapato, é político. Então aqui as pessoas estão fazendo greve por melhores salários, é econômico. Não dá para separar isso em gavetinhas dessa forma. Não dá para colocar como secundários ou menos reais as normas e a cultura. Porque normas e cultura são também conceitos importantes para entendermos como um modo de produção se organiza. Porque as pessoas, elas internalizam nos seus sentimentos os processos e os modos de produção. Sem esta incorporação, os processos não se consolidam. Veja, nem sempre, o Tom explicou isso para a gente em outros momentos, nem sempre foi aceito que os preços dos alimentos pudessem ser que os alimentos pudessem ser precificados de acordo com uma lógica da especulação. Durante muito tempo, colocar preço nos alimentos envolvia uma questão moral. A partir de um processo de mudança não só no modo de estrutura econômica, mas um lento processo de aceitação desses novos valores. Então ele diz, uma das ofensas contra a humanidade implicadas pela sociedade de mercado plenamente desenvolvido e por sua ideologia tem sido exatamente a de definir nossas relações sociais como econômicas, a de substituir elos afetivos pelos mais impessoais elos do dinheiro. Esta, o Thompson diz, é uma ofensiva contra a humanidade. E isso é um projeto de determinados grupos, estabelecer tudo por relações econômicas, nos impedindo de ver, inclusive, quais são as relações afetivas, quais são os sentimentos construídos dentro dessa lógica de trocas, enfim, dentro das diversas formas de se ver as relações sociais. Então, quando se coloca tudo pelos elos impessoais do dinheiro, muita coisa passa a ser possível. Basta ver o que estamos vivenciando nos últimos tempos. Então, isso é um cuidado. Entender o que está em disputa quase sempre são valores. Que os trabalhadores, quando resistem a determinadas mudanças, faz a partir dos seus valores, daquilo que é cultural, não para uma troca econômica. As pautas dos trabalhadores não precisam ser sempre aumento do salário, aumento da renda. Quando na eleição passada um candidato fala
em cerveja e picanha, ele está atingindo um valor social importante, que é do consumo dos trabalhadores. Então, num determinado momento, eu estava dando aula para jovens e adultos na cidade de Berlândia e eu explicava sobre cidadania e dizia: nós que somos pobres, o aluno me disse: olha, professor, adulto, né? Na periferia da cidade de Berlândia. Ele disse: olha, professor, eu não sei você, mas eu não sou pobre. O senhor pode ir na minha casa todos os sábados que o senhor vai comer um churrasquinho e tomar uma cervejinha lá comigo. Então, a noção de pobre para esses trabalhadores é uma noção depreciativa. E ela não está calcada pelos números do DIEESE, nas classes A, B, C, D e E. Está calcada na experiência dele. Talvez um dia ele não conseguir mais fazer um churrasquinho no final de semana, ele vai se sentir pobre. É isso que o Thompson está falando. A disputa se dá em torno de valores. Então, pensar classes e sujeitos sociais é fundamental nessa revisão. Classe, então, era visto como uma categoria histórica, descritiva, né? Em muitos momentos visto como algo a priori, quer dizer, bateu o cartão, classe trabalhadora, e as pessoas não pensam assim. Por isso que o PCO não ganha eleição, o PCO sempre fala, quem bate cartão não vota em patrão. As pessoas não se veem como batedores de cartão. Aliás, hoje em dia quase nem tem mais quem bate cartão, porque o regime CLT foi explodido no Brasil. Mas ainda que estivesse, as pessoas não se veem assim. As pessoas se veem de múltiplas formas. Então, classe é uma construção num processo histórico. Ele diz, olha, no decurso do tempo e das maneiras pelas quais se tornam conscientes de suas relações, como se separam, se unem, entram em conflito, formam instituições e transmitem valores de modo classista. Isso é uma construção, não é dado a priori. Então, as pessoas não veem a outra no ponto de ônibus e falam, olha ali, meu colega classe trabalhadora. As pessoas não se veem assim. É preciso ver, em determinados momentos, como se constituem as lutas de classe. E aí vamos fechando nosso encontro com uma contribuição aqui do texto do Antônio Luiz Negro, que faz essa discussão muito importante a partir da produção do Thompson, e ele traz textos do próprio autor, em que ele explica para nós o que ele entende por classe, luta de classe, consciência de classe. Então é importante entender que Thompson não se torna um culturalista, ele não faz uma inversão, agora tudo parte da cultura para o econômico. Ele está rompendo com as estruturas, não criando uma outra. É dialético esse movimento. E o que o Thompson está trazendo como principal contribuição para nós é entendermos como os trabalhadores vivenciam os processos. Então, como que eles lidam com normas, como eles lidam com limites, como que eles se apropriam dessas normas e desses limites, como eles devolvem, como eles lidam com o poder. Se eles não estão brigando com o prefeito, com o governador, se eles estão votando em sujeitos ultraconservadores, nós temos que não concordar, obviamente. Não tornar agora também tudo que o trabalhador faz é legal porque é trabalhador. Não é concordar, mas entender como esses processos acontecem. É entender os sentidos e os valores construídos pelos trabalhadores. Por que religião é importante para eles? Não adianta a gente fazer piadinha disso. Nós, historiadores, comprometidos com a compreensão do processo histórico, obviamente. Nós precisamos entender sempre que, em todo o processo vivido, há produção de sentidos. E aí, o primeiro passo sempre do historiador é compreender o processo histórico, é compreender os sujeitos. E, nesse caso, inspirados na perspectiva thompsoniana, é trazer os trabalhadores como protagonistas do processo histórico. Ah, mas eu posso... Mas e o que eu faço com o prefeito? O que eu faço com o governador? Bom, estão lá, mas eles não precisam ser protagonistas sempre. O processo histórico, se a gente rever o nosso olhar, nós aprendemos que é possível entender que se as mudanças não são promovidas pelos sujeitos, pelos homens e as mulheres comuns, eles as vivenciam e eles colocam suas marcas lá.
a gente tem que aprender a encontrá-las. Então é isso, bons estudos para vocês e até o nosso próximo encontro.